Olá, tudo bem com você? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com o Cristão. Sou grato a você por estar aqui comigo mais uma vez, nos prestigiando no canal Interagindo com o Cristão. E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o livro de Malaquias, né? Eu reservei aqui um versículo, é o último versículo do capítulo 18. E quando a gente pega o texto do capítulo 3 de Malaquias, é algo maravilhoso. Então ali você vê Deus usando ali os profetas, né, os sacerdotes, para falar com o povo rebelde. E é interessante quando nós fazemos a leitura do texto e trazemos para o nosso tempo. Olha, exatamente igual. É como se fosse o mesmo povo. Como se fosse, não, é o mesmo povo, desobediente a Deus. Claro que não são todos, mas uma grande parte praticam as mesmas coisas que os judeus, né, praticavam. E aí ele fala aqui, ele relata, deixa eu só ler aqui o versículo 18, que diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez, porque no início, no princípio dos mandamentos, quando foi entregue os mandamentos, quando o povo estava no Egito, sofrendo e tal, e Deus tirou eles de lá, sabe? Então eles eram obedientes, tementes a Deus, sabe? Praticavam tudo aquilo que lhes era ordenado. E depois cessou. Aí vieram as outras gerações, e até chegar a Malaquias, quando nós lemos, os juízes que foram levantados, mais ou menos 13 juízes durante 400 anos, só rebeldia, eram levados cativos, trazia de volta, era levado cativo e trazia de volta, tudo por desobediência. E só para aproveitar aqui o contexto do que nós estamos falando aqui, quando nós falamos aqui maldição, meus irmãos, não tem essa coisa que alguns pregam aí, que é maldição hereditária, que você tem que fazer uma campanha não sei quantos dias e fazer isso. Não. A maldição, o mal que está em você é por causa da desobediência. É o pecado que você comete contra Deus. Então você se torna maldito. Você está entendendo? As coisas ruins virão sobre você, mesmo você crendo que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. A maldição está na sua vida por causa da sua desobediência. O dia que você se arrepender, você verificar onde você está errando, onde você está sendo rebelde contra Deus, igual a esse povo aqui, dessa época, que Malaquias relata, e Deus conversando com eles através do profeta, né, e dos sacerdotes, inclusive Deus apontando para os próprios sacerdotes, que eram rebeldes também contra eles, concordavam com tudo que o povo fazia. Então, aqui ele fala, e então vereis mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E aqui nesse relato nós vemos a promessa dele, de que viria, né, Jesus Cristo, e que Jesus é quem, sabe, vamos ler aqui algumas partes do texto, que é maravilhoso. E outra coisa, olha o que ele fala aqui no 13 e no 14. Ele fala assim, as vossas palavras foram agressivas para mim, Deus falando, diz o Senhor, né? Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Não, fala sério. É igual hoje, as pessoas reclamam, falam, os ímpios, por exemplo, que não conhecem a Deus, a gente está no tempo da ignorância, a gente não releva. Mas um cristão que conhece a Deus, ficar reclamando, falando, olha, aí no 14 que eles falam aqui, vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também que os cometem impiedade impiedades são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então eles estão dizendo aqui, que adianta te servir? Se os ímpios que não servem, não conhecem a ti, te desobedecem, te afronta e coisa e tal, e nada acontece com eles, eles prosperam. E aí o Senhor quer que eu sirva a ti, que faça isso, faça aquilo, e nós não prosperamos? Olha o ponto que chegou a desobediência,
o caráter da pessoa, diante de um Deus Todo-Poderoso. E não é nos dias de hoje que nós vemos aí as pessoas rebeldes, os crentes rebeldes, reclamando de tudo, faz tudo errado, desobedece, vive em pecado constantemente, faz o que quer. Nós vemos aí os cultos, o que acontece nos cultos hoje em dia, em inúmeras denominações, tem de tudo lá. Cada líder, cada pastor faz do seu jeito, do jeito que quer, do jeito que é agradável a si, sabe? É assim, e Deus, onde é que está Deus nesse negócio todo? Você está criticando, mas é a realidade, sabe? Aí vem o mal, a maldição, que eles falam que é maldição hereditária, por causa do Deuteronômio 5 lá, Deuteronômio 20, né, 10, fala sobre a maldição, e aí fazer campanha. Não, você tem que obedecer e voltar ao Senhor, se arrepender das suas falhas, dos seus pecados, e a maldição vai embora, todo mal vai embora. Então, aqui, quer ver? Onde ele fala do que Jesus Cristo virá, olha lá, versículo 1: Eis que envio o meu mensageiro, Jesus Cristo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quando ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavadeiros. Ele vai nos purificar. Aquele que o aceitar, aquele que quiser obedecer a sua palavra, os seus preceitos, como os judeus lá nessa época, sabe, rejeitaram, era de qualquer jeito, levava o sacrifício tudo de animal cego, torto, capenga, levava lá para a casa do Senhor e ficava com os bons em casa, sabe, coisa terrível. E nós vamos aos cultos, não estamos nem aí, está lá a palavra de Deus sendo pregada, ou um louvor em adoração a Deus, ninguém está nem aí, está lá fora, lá batendo papo, fofocando a 18, ou você dentro do templo lá com o celular, verificando coisas que não tem nada a ver. Esse é o sacrifício que você leva a Deus nos cultos. Não é igualzinho? E tantas coisas que praticamos, sabe, diante do Senhor, nos dias de hoje, nos cultos, na nossa casa, no trabalho, seja onde for, achando que Deus não está vendo, Deus não está percebendo as coisas. Sabe, é igualzinho. Aí depois pergunta, sabe, por que, Senhor, somos afligidos? É um absurdo. Então ele fala aqui, como ourives, né? E como o sabão dos lavadeiros que as mulheres levavam para lavar lá, esfregar e sair de lá limpinho suas vestes, é o que ele fará com aqueles que se converterem de coração a Deus, né? E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará oferta em justiça. Louvado seja Deus. Aqui eu entendo assim, quando ele fala aqui dos judeus, dos levitas e de Judá, nós sabemos, irmãos, que muitos dos judeus se converterão. Infelizmente tem pessoas que insistem em dizer que há dois povos. Insistem em dizer, eu não vou entrar agora aqui nesse assunto aqui, que é muito complexo e demanda tempo, que existe dois povos, judeus e igreja. Não, existe só um só. Que é, quando você lê em Romanos 3, lê lá que você vai entender. Igreja do Senhor. Hoje você tem que aceitar Cristo como Salvador, se arrepender dos seus pecados. Seja quem for, judeu, ímpio, árabe, quem for, sabe? Tem que aceitar Cristo como Salvador. Existe só um povo, Igreja do Senhor. Então aqui, todos eles se converterão. Então por isso que ele está dizendo todas essas coisas. Todas das tribos aí se converterão para fazer parte do corpo de Cristo, ou vão para o inferno. É assim que funciona. Aqueles que morreram lá obedientes, estão lá aguardando o seio de Abraão, quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, então eles vão ressurgir lá dos mortos com um corpo glorioso transformado. Mas esses que estão em Israel agora têm que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Não tem dois povos. E não adianta você trazer costumes judaicos para dentro da igreja. Isso não existe. Isso é heresia. Tá bom? Então, esse livro de Malaquias aqui é um despertamento, sabe, para nós,
para nós nos corrigirmos e não praticarmos as mesmas coisas que os judeus praticavam. Aqui, eu não vamos ler aqui 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas, Deus falando ao povo através do profeta, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres, né, o que foi produzido no campo, multiplicar o gado, enfim, tudo aquilo que eles tentaram fazer, Deus abençoaria. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez ele está chamando para o conserto. Ele está chamando você para o conserto. Sai dessa vida aí, sabe? Se endireita, pelo amor de Deus, reconheça que o Senhor é Deus e necessitamos da sua misericórdia, da sua bondade, necessitamos do seu perdão. Sai dessa vida aí, por isso que você é maldito, dá tudo errado, tá bom? Então aqui quando ele fala repreender o devorador, ele fala dos dízimos, é porque foi dito que, né, tinha que dar a 10ª de tudo aquilo que ele produzia, isso para os judeus, tá? Isso para os judeus, não concerne a igreja. A igreja você dá quanto você quiser, 10, 15, 20, 30% é oferta, você dá quanto você quiser. Quanto mais você der de coração e alegre, mais Deus vai te multiplicar. Aqui ele está dizendo repreender o devorador, não é o demônio não é o espírito maligno não. O devorador está falando do gafanhoto, que vai lá, você planta lá a plantação, o gafanhoto vai lá e come tudo. Sabe? É desse devorador que ele está falando, do bichinho lá, não está falando do demônio não, tá? E ele vai abençoar com chuvas, aqui ele está falando, quer ver? Trazeis de uma casa no deserto e vou abrir as janelas dos céus, tá vendo? Janelas do céu, chuva, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente. Então é anunciar chuvas, sabe? Fazer com que a plantação produza muito, encher os celeiros, para sobrar e vender. É disso que ele está falando aqui. Amém? De bênçãos. Ele vai cuidar do povo. Como ele cuida de nós hoje, lá no seu trabalho. Vai fazer você prosperar. Se você tem uma empresa, vai fazer você prosperar. Mas tudo debaixo da graça do Senhor, não por ganância. Encher o coração daquilo lá que você acaba perdendo essa salvação. Abençoar em tudo que você fizer. Se você está fazendo um curso na faculdade, vai te abençoar. Sabe, no seu trabalho você vai prosperar, vai crescer, vai ser promovido. É disso que Deus está falando. Porque o mundo hoje é outro, não é igual aquele, não dá para comparar. Então, dentro daquilo que nós praticamos, fazendo hoje, sendo tementes a Deus, obediente a Deus, Ele vai fazer você prosperar. Amém? Então, essa passagem aqui é maravilhosa. Olha, lê todo o capítulo, medita nela. É um triálogo, vamos dizer assim. Deus, o profeta ali falando ao povo e aos sacerdotes também desobedientes. Os sacerdotes aqui eram realmente largados, não estavam nem aí com o negócio, aceitava o sacrifício de qualquer jeito. Quantos líderes tem nas igrejas que aceitam os crentes lá se adulterando, se prostituindo, se beijando e fazendo tudo quanto é práticas horrendas dentro da igreja, esses cultos malucos de Pentecoste, sou pentecostal, que eles, sabe, usam lá rodopio, faz... E o pastor não está nem aí, não corrige, não ensina. E tantas abominações existem dentro dos cultos hoje, em vários lugares, em vários templos, de tudo quanto é nome que a gente vê hoje, e ninguém faz nada. Esses são os tipos de sacerdotes, que Deus também estava puxando a orelha aqui. E hoje existe? Existe. Então o que eu quero dizer aqui, meu caro ouvinte, é que hoje, infelizmente, praticamos, a grande maioria, as mesmas coisas que Deus estava corrigindo aqui através do profeta Malaquias. E depois disso aqui, passaram-se 400 anos e Deus não falou mais com ninguém. Foi quando veio Jesus Cristo e mudou todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar em Cristo Jesus. Espero que tenha te edificado, porque a mim também me edifica, tá bom? E amo você em Cristo Jesus. A graça e paz, até o próximo vídeo. Amém? Fica com Deus. Fui, tchau!